Num tempo imensurável antes do dilúvio, o mundo era radicalmente distinto do que conhecemos hoje, quase como pertencente a uma realidade alternativa. Esta era, anterior à grande inundação, não apenas se destacava por suas paisagens antigas e pela longevidade extraordinária, mas era caracterizada por desafios espirituais e morais profundos. Os seres humanos não apenas viveram por séculos, mas moldaram uma terra intocada pelos oceanos que agora definem nossos continentes. Nessa época, a humanidade enfrentava uma encruzilhada moral precipitada, onde a maldade se espalhava sem freios e o divino e o terreno interagiam de maneiras inéditas. Imaginem gigantes verdadeiros, os Nefilim, percorrendo vastas terras, testemunhos de uma união bizarra entre anjos caídos e filhas dos homens. Animais antes livres vagavam junto à humanidade por este mundo antigo. Este período singular foi marcado por um entrelaçamento do sobrenatural com o cotidiano, onde as ações individuais determinavam o destino de muitos. À medida que exploramos este passado remoto, não apenas contamos uma história, mas descobrimos lições da Bíblia tão relevantes hoje quanto há milênios. Exploraremos o significado de viver nos dias que antecederam o dilúvio de Noé, examinando vidas permeadas pela corrupção e violência, refletindo sobre a natureza da retidão em uma época em que era mais fácil ceder ao mal. A era pré-diluviana, também conhecida como período antediluviano, revela um capítulo da humanidade inspirador e profundamente perturbador. Os seres humanos viviam vidas de duração surpreendente, testemunhando séculos passados, desafiando nossa compreensão da brevidade da vida atual. As Escrituras nos oferecem vislumbres deste período, retratando uma luta entre a maldade e a graça divina. Mas o que realmente ocorreu naquelas eras distantes? Como era caminhar ao lado de figuras como Adão ou Matusalém? E o que podemos aprender, milhares de anos depois, ao refletir sobre este mundo perdido há muito tempo? Antes de continuarmos, é necessário abordar a teoria da raça pré-adamita. Embora eu não a endosse, é importante estar ciente dela. Esta teoria sugere que um grupo humano foi criado por Deus antes de Adão, propondo uma história alternativa à narrativa bíblica tradicional. Um dos proponentes notáveis desta teoria foi Isaac Leu, um filósofo e teólogo francês do século XVII. Sua proposta, publicada em 1655, divergia significativamente da visão tradicional da criação bíblica, tentando conciliá-la com a diversidade humana observada na época. Existem duas interpretações principais desta teoria, a original de Leu e o que é conhecido como a teoria do hiato ou o modelo de reconstrução da ruína. Mais tarde, ele sugeriu que os gentios ou pessoas não judias foram criados no sexto dia, conforme registrado em Gênesis 1:26, que afirma: "E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre cada coisa rastejante que rasteja sobre a terra." Ele teorizou que os povos judeus não foram criados até depois do dia de descanso de Deus, e que Adão foi seu progenitor. Para fortalecer sua teoria, ele apontou certos eventos que pareciam implicar a existência de outras pessoas ao lado de Adão e seus descendentes. A ansiedade de Caim sobre possíveis agressores, sua união com uma esposa de origem inexplicável e seu estabelecimento de uma cidade, conforme narrado em Gênesis 4:14 e 17, são vistos por ele como sugestões de uma raça humana contemporânea. Além disso, mais tarde, ele examinou textos bíblicos através de suas lentes únicas e francamente heréticas, notadamente uma passagem de Romanos 5:12 e 14. Esses versículos, normalmente entendidos como indicando que o pecado e a morte entraram na humanidade através de Adão e reinaram até que a lei mosaica foi dada, foram vistos por ele de um ângulo diferente. Ele acreditava que os gentios pré-adamitas cometeram transgressões contra a vontade moral de Deus, mas não na extensão severa do pecado de Adão no jardim, que violou diretamente um mandamento direto ao comer da árvore proibida. Assim, em sua opinião, esses indivíduos pré-adamitas não cometeram um ato que refletisse a transgressão específica de Adão, o que ele chamou de lei do paraíso. No entanto, muitos têm problemas com as interpretações das Escrituras de Leu, e ele não está sozinho nessa visão.
Há várias pessoas que interpretam as Escrituras de maneiras consideradas heréticas e estranhas. Uma vez, assisti a um vídeo de um homem tentando usar a Bíblia para justificar por que ele deveria ter várias esposas. Há até denominações heréticas que ensinam esses conceitos. Uma ramificação disso é a teoria da raça pré-adamita. A teoria da lacuna postula um intervalo significativo entre a criação inicial dos céus e da terra, conforme declarado em Gênesis 1:1, e a condição subsequente da terra sendo sem forma e vazia em Gênesis 1:2. Os proponentes dessa teoria afirmam que, durante esse interlúdio, que pode ter durado milhões de anos, Deus criou um mundo preliminar cheio de várias formas de vida, incluindo animais e potencialmente outros seres. Supõe-se que essa criação inicial tenha chegado ao fim por meio de um evento cataclísmico, que alguns atribuem a uma rebelião liderada por Lúcifer, mais tarde conhecida como Satanás. Acredita-se que tal rebelião e o julgamento divino que se seguiu tenham provocado a total ruína e desolação desse mundo, tornando a terra sem forma e vazia, que é o estado descrito no início de Gênesis 1:2, de acordo com a teoria da lacuna. A narrativa de Gênesis 1:3 em diante descreve não o ato inicial de criação, mas sim um processo de restauração divina ou recriação. Este segundo ato de criação culmina com a formação de Adão e Eva e o estabelecimento do mundo como era conhecido daquele ponto em diante. A Bíblia não fala de uma raça pré-adamita, portanto, não devemos subscrever a crença em uma raça pré-adamita. Devemos nos apegar à Bíblia, ao que está escrito nela, e não à imaginação das pessoas. Agora, vamos nos concentrar no que sabemos sobre o período antediluviano nos primeiros capítulos de Gênesis, que nos fornecem um retrato cativante de um mundo muito diferente do nosso. Era um mundo onde seres celestiais interagiam com a humanidade, tomando as filhas dos homens como esposas, produzindo descendentes de grande estatura e coragem. Era também um mundo onde a alma coletiva da humanidade oscilava fortemente em direção à corrupção e à violência. Para entender o evento cataclísmico do dilúvio, primeiro devemos compreender o clima, tanto físico quanto espiritual, do mundo antediluviano. Gênesis 6:1-5 nos traz um relato intrigante dos filhos de Deus, frequentemente interpretados como anjos caídos ou seres celestiais, que viram as filhas dos homens e as tomaram como esposas. Essas uniões antinaturais resultaram nos Nefilim, descritos como heróis de antiguidades, figuras de tamanho significativo e, presumivelmente, com habilidades extraordinárias. É importante ressaltar que os filhos de Deus ou não são os Nefilim, e os Nefilim não são anjos. Esta distinção é crucial. Os Nefilim são o fruto da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa ideia pode parecer confusa para muitas pessoas. Como um ser espiritual, como um anjo, poderia gerar uma entidade material como um Nefilim? Mas se considerarmos que tudo o que conhecemos foi criado por um ser eterno invisível, Deus Todo-Poderoso, a questão se torna menos estranha. Os filhos de Deus que se uniram às mulheres em Gênesis 6 eram anjos que abandonaram suas posições celestiais para cometer imoralidades na terra. Esses anjos em Gênesis 6 são provavelmente os mesmos mencionados por Judas em Judas 1:6, os anjos que não mantiveram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada. Eles estão reservados em cadeias eternas sob trevas para o julgamento do grande dia. No entanto, a presença dos Nefilim e as ações dos anjos caídos representam apenas uma parte da degradação moral do mundo antediluviano. À medida que mergulhamos mais fundo nas Escrituras, a narrativa pinta um quadro sombrio da capacidade do coração humano para a maldade. Gênesis 6:5 nos revela que o Senhor viu a imensa maldade que consumira a raça humana na terra, com cada inclinação dos pensamentos do coração humano sendo continuamente má. Pode ser difícil imaginar um mundo tão saturado de escuridão e depravação, onde a sociedade estava impregnada de ganância, luxúria, engano, traição e violência desenfreada. A essência moral da humanidade estava tão corrompida que atos de crueldade, injustiça e malícia eram comuns. O propósito original de Deus para a humanidade parecia quase perdido na geração de Noé. A maldade atingira um pico sem precedentes.
As pessoas não viviam apenas por algumas décadas, mas por séculos. Imagine o impacto em uma sociedade onde o mal poderia persistir por centenas de anos. Além disso, foi nesse período que os anjos caídos se uniram às filhas dos homens, resultando nos Nefilim, uma prole híbrida. Esses seres poderiam ter introduzido uma forma mais potente de maldade ou influenciado a humanidade de maneiras inimagináveis. Não foi apenas a longevidade da vida, mas também os efeitos acumulativos da maldade prolongada e a possível influência de seres sobrenaturais que corromperam tão profundamente o mundo pré-diluviano. A gravidade da maldade da humanidade nesse período é indescritível. Chegou a um ponto em que Deus lamentou ter criado o homem na terra. Contudo, mesmo em meio a essa escuridão avassaladora, a narrativa nos mostra que indivíduos como Noé encontraram favor aos olhos de Deus. Isso nos lembra que, mesmo nos tempos mais depravados, a justiça pode prevalecer e a graça de Deus está sempre disponível. Refletir sobre o mundo antes do dilúvio nos dá uma visão das profundezas para as quais a humanidade pode afundar quando se distancia de Deus. É um alerta para buscarmos a presença de Deus em nossas vidas hoje. O período anterior ao grande dilúvio descrito na Bíblia desafia nossa compreensão moderna em muitos aspectos. Uma característica marcante dessa era foi a extraordinária longevidade da vida humana. As pessoas não apenas viviam por um século, mas por vários séculos. Embora isso possa parecer apenas uma nota de rodapé na narrativa mais ampla, suas implicações são profundas, tanto espiritual quanto socialmente. Considere Matusalém, um nome familiar para muitos devido ao recorde de longevidade que detém na Bíblia, impressionantes 969 anos. No entanto, há mais em sua história do que apenas uma idade impressionante. O nome Matusalém é rico em significado. Embora os estudiosos tenham debatido sua interpretação precisa, um significado proposto é que sua morte trará, sugerindo que algo significativo ocorreria após sua morte conforme a linha do tempo se desenrolasse. A morte de Matusalém parece coincidir com o início do grande dilúvio, implicando que sua vida foi um período de tempo divinamente determinado que levou a esse evento crucial. Imagine as implicações espirituais de uma vida tão prolongada. Pessoas como Matusalém seriam testemunhos vivos de tempos antigos, transmitindo as histórias da criação, do Jardim do Éden e das primeiras interações da humanidade com Deus diretamente da fonte, não como lendas distantes, mas como relatos em primeira mão. Os ecos das intenções originais de Deus para a humanidade e a gravidade da queda estariam muito vivos naquela época. Do ponto de vista social, a estabilidade proporcionada por vidas tão longas poderia ter efeitos positivos e negativos. Por um lado, a sabedoria acumulada de séculos de vida estaria diretamente acessível, oferecendo uma perspectiva profunda que ultrapassava em muito a dos indivíduos que viviam apenas algumas décadas. Por outro lado, as relações sociais e as estruturas familiares podem ter sido afetadas pela longevidade, com experiências e percepções abrangendo múltiplas gerações. Nesse contexto, as famílias seriam orientadas por patriarcas e matriarcas que acumularam vasto conhecimento e experiência ao longo dos séculos. No entanto, se alguém se desviasse para caminhos perversos, sua influência negativa poderia persistir por muito tempo, potencialmente afetando clãs ou comunidades inteiras, levando-os à rebelião contra Deus. As dinâmicas familiares seriam distintas, com relacionamentos que possuem camadas que talvez não possamos compreender totalmente hoje. Imaginar como seria se relacionar com tataranetos contemporâneos ou considerar as habilidades artesanais desenvolvidas ao longo de centenas de anos oferece uma perspectiva fascinante. Apesar das vantagens potenciais de uma vida tão longa, a Bíblia não descreve uma utopia, mas sim um mundo em sério declínio moral. Mesmo com acesso direto à sabedoria e aos relatos em primeira mão de encontros divinos, a humanidade se afastou de Deus. Matusalém permanece como um farol, sua vida marcada pela duração incrível e pelo significado de seu nome, testemunhando a paciência de Deus e seus intricados planos que se estendem por séculos.
No final, não era o número de anos vividos que mais importava, mas sim o estado do coração e o alinhamento com a vontade de Deus. Ao refletirmos sobre o mundo antes do dilúvio, lembremos que a vida, seja curta ou longa, é uma oportunidade de nos alinharmos com os propósitos de Deus e valorizarmos nossos dias de acordo com sua vontade. Agora, vamos nos concentrar na paisagem e na atmosfera do mundo durante esse tempo. A Bíblia nos apresenta imagens vívidas do comportamento humano e das interações de Deus com a humanidade nesse período, embora forneça menos detalhes sobre as condições físicas da Terra. No entanto, através de uma combinação de hipóteses científicas baseadas nas escrituras e conjecturas históricas, algumas teorias sobre a paisagem e o clima do mundo antediluviano foram desenvolvidas. É importante abordar essas teorias com cautela, reconhecendo que, embora ofereçam possibilidades intrigantes, são especulativas e não são explicitamente detalhadas nas escrituras. Uma das teorias mais convincentes sugere que a atmosfera da Terra antes do dilúvio pode ter sido significativamente diferente, possivelmente contribuindo para a longevidade mencionada em Gênesis. Outra teoria cativante se concentra na geografia da Terra. Hoje, nossos continentes estão separados por vastos oceanos, mas isso sempre foi assim? Alguns especulam sobre a existência de um único supercontinente durante a era antediluviana, uma ideia baseada não apenas em considerações bíblicas, mas também na teoria científica das placas tectônicas. A sugestão é que os continentes já estiveram unidos em uma massa de terra gigantesca chamada Pangeia. Integrando isso com a narrativa bíblica, propõe-se que esse supercontinente começou a se desintegrar durante ou logo após o dilúvio, alterando para sempre a paisagem do nosso planeta. Essa remodelação sísmica poderia estar alinhada com a natureza catastrófica da inundação, que não foi apenas uma tempestade forte, mas uma revisão completa da Terra conforme a humanidade a conhecia. Essas teorias fornecem um cenário potencial para os eventos descritos nos primeiros capítulos do Gênesis. Imagine um mundo com uma única massa de terra, envolto em um clima uniformemente quente, estável e abundante em vegetação e vida. Essas condições moldariam as experiências diárias, os desafios e as oportunidades da humanidade primitiva de maneiras que só podemos começar a compreender.